A essência da verdadeira adoração. Descubra como adorar a Deus de todo o coração. Capítulo 3. A adoração é um estilo de vida. Quão amplo é o conceito bíblico de adoração? E até onde é correta a percepção que você tem a respeito? A adoração é para a vida cristã o que a mola mestra é para um relógio, o que o motor é para um carro. A adoração é o núcleo, o elemento essencial. A adoração não pode ser isolada ou relegada a um único lugar, tempo ou segmento de nossa vida. Não podemos expressar em palavras agradecimento e louvor a Deus, enquanto levamos uma vida de egoísmo e carnalidade. Esse tipo de adoração acaba por revelar-se uma perversão. Atos verdadeiros de adoração devem ser o transbordamento de uma vida em adoração perpétua. No Salmo 45:1, Davi disse: "Meu coração transborda de boas palavras." A palavra hebraica para transbordar significa ferver, e esse sentido se aplica perfeitamente ao louvor. O coração está tão aquecido pela justiça e pelo amor que, em sentido figurado, atinge o ponto de ebulição. O louvor é a ebulição de um coração aquecido. É uma reminiscência que os discípulos experimentaram no caminho de Emaús, como está escrito em Lucas 24:32. Acaso nosso coração não ardia? Assim como Deus aquece o coração com justiça e amor, a vida resultante do louvor que borbulha e transborda é a expressão mais verdadeira de adoração. O que é adoração? Eis uma definição simples de adoração. Adoração é honra e culto dirigidos a Deus. Não precisamos começar com uma definição mais detalhada que essa. À medida que estudarmos o conceito de adoração na Palavra de Deus, essa definição se encherá de riqueza. O Novo Testamento usa diversas palavras para adoração. Duas delas são dignas de nota. A primeira é proskuneu, um termo comumente usado que literalmente significa mandar um beijo, beijar a mão ou prostrar-se. É o termo usado para significar adoração humilde. A segunda palavra é latreu, que sugere render honra ou prestar respeito. Atos verdadeiros de adoração devem ser o transbordamento de uma vida em permanente adoração. Ambas as palavras transmitem a ideia de dar, porque adoração é dar algo a Deus. A palavra anglo-saxônica, da qual deriva o termo inglês atual, é worship, que está ligado ao conceito de importância. Adorar é atribuir a Deus sua importância, ou declarar e afirmar seu supremo valor. Quando nos referimos à adoração, estamos falando sobre algo que nós damos a Deus. O cristianismo moderno parece, ao contrário, estar comprometido com a ideia de que Deus deveria dar algo a nós. Os religiosos da televisão às vezes parecem implacavelmente focados em obter coisas de Deus. Ele de fato nos dá com abundância, mas a essência da fé autêntica e da verdadeira adoração está envolta em honra e adoração que nós rendemos a Deus. Esse desejo intenso e desinteressado de dar a Deus é o elemento que define a adoração genuína. Começa primeiro com a entrega de nós mesmos, e depois de nossas atitudes e posses, até que a adoração se torne um estilo de vida. Adoração em 3 dimensões. Um adjetivo-chave, frequentemente usado no Novo Testamento para descrever atos adequados de adoração, é o termo aceitável. Todo adorador procura oferecer o que é aceitável, e pelo menos 3 categorias de adoração aceitável são especificadas nas Escrituras. A dimensão exterior. Primeiro, a adoração pode ser refletida em nosso comportamento em relação aos outros. Romanos 14:18 diz: "Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus." O que significa esta oferta agradável a Deus? O contexto revela que é ser sensível ao irmão mais fraco. O versículo 13 diz: "Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão." Em outras palavras, quando tratamos os irmãos em Cristo com um tipo adequado de sensibilidade, isso é um ato aceitável de adoração. Esse ato honra ao Deus que criou e ama essa pessoa, e esse ato também reflete a compaixão e o cuidado de Deus. Romanos 15:16, além disso, sugere que o evangelismo é uma forma de adoração aceitável.
Paulo escreve que graça especial lhe foi dada para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus. Os gentios que foram ganhos para Jesus Cristo pelo ministério de Paulo, tornaram-se uma oferta de adoração a Deus. E, além disso, tornaram-se, eles mesmos, adoradores. Em Filipenses 4,18, Paulo agradece aos filipenses por uma oferta em dinheiro para ajudá-lo em seu ministério, mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aqui, a adoração aceitável é descrita como dar aos necessitados. Isso glorifica a Deus, pois demonstra seu amor. Assim, a adoração pode ser expressa ao compartilhar amor com irmãos em Cristo, pregar o Evangelho aos descrentes e atender às necessidades das pessoas num nível muito material. Podemos resumir isso numa única palavra: a adoração aceitável é dar. É um amor que compartilha. A dimensão interior. Uma segunda categoria de adoração envolve nosso comportamento pessoal. Efésios 5:8-10 diz: Assim, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. A palavra agradável vem do termo grego que significa aceitável. Neste contexto, refere-se à bondade, justiça e verdade, dizendo claramente que fazer o bem é um ato aceitável de adoração a Deus. Paulo começa em 1 Timóteo 2 exortando para que os cristãos orem pelas pessoas investidas de autoridade de modo que os crentes possam ter vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. O versículo 3 continua dizendo: Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Portanto, compartilhar é um ato de adoração, e esse é o efeito da adoração sobre os outros. Fazer o bem é igualmente um ato de adoração, e esse é seu efeito em nossa vida. Há outro relacionamento afetado por nossa adoração, o nosso relacionamento com Deus. A dimensão ascendente. Esta terceira categoria, que resume maravilhosamente a adoração, é descrita em Hebreus 13:15 e 16. O versículo 15 diz: Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Quando analisamos a adoração em seu foco direcionado a Deus, descobrimos que sua essência é simplesmente ação de graças e louvor. Com o versículo 16, a passagem reúne todas as três categorias de adoração. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Agradar a Deus, fazer o bem e compartilhar com os outros, todos são atos de adoração legítimos e bíblicos. Isso abarca toda a atividade e todo o relacionamento da vida humana. A implicação é que, assim como a Bíblia se dedica de capa a capa ao tema da adoração, o crente deve se dedicar à atividade de adoração, absorvido pelo desejo de dedicar cada momento de sua vida a fazer o bem a todos, a compartilhar as bênçãos com os vizinhos e a louvar a Deus, que é a fonte de toda bondade e toda bênção. Adoração em tempo integral. Nossa definição de adoração é enriquecida quando compreendemos que a verdadeira adoração atinge todas as áreas da vida. Devemos honrar e adorar a Deus em tudo. Paulo faz uma declaração forte, em Romanos 12:1 e 2 sobre o conceito de adoração em tempo integral. Essas suas palavras vêm depois do que possivelmente é a maior exposição de teologia de toda a Escritura. Aqueles 11 primeiros capítulos são um tratado monumental, levando-nos da ira de Deus pela redenção da humanidade, até o plano de Deus para Israel e a Igreja. Todos os grandes temas da teologia da redenção estão ali presentes, e em resposta a eles, encontramos as bem conhecidas palavras de Romanos 12:1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As compaixões de Deus fazem referência ao que Paulo descreve nos 11 primeiros capítulos.
O tema desses capítulos é a obra misericordiosa de Deus de salvação em nosso favor. Ao longo de 11 capítulos de doutrina, Paulo define a vida cristã e todos os seus benefícios. E então ele diz que nossa única reação adequada ao que Deus fez por nós, e o ponto de partida para uma adoração aceitável e espiritual, é nos apresentarmos como sacrifício vivo. Em 1 Pedro, a mesma verdade básica é reiterada. No capítulo 1, Pedro apresenta uma completa e preciosa declaração do que Cristo fez por nós, versículos 2 ao 5. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Observe a resposta a isso no capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. O argumento de Pedro é idêntico ao de Paulo. Por causa do que Deus fez por nós, devemos nos ocupar em oferecer sacrifícios espirituais de adoração. Outra passagem do Novo Testamento, que se compara a Romanos 12, 1 e 2, é Hebreus 12, 28, 29. O versículo 28 diz: Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos, e dessa forma, adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Nossa resposta plena a Deus, nossa maior prioridade e a única atividade que importa, é a adoração pura e aceitável a Ele. A ordem de prioridades. A palavra de Deus confirma repetidas vezes a prioridade suprema da adoração. O capítulo 11 de Hebreus contém uma lista de heróis da fé do Antigo Testamento. O primeiro da lista é Abel. Sua vida reflete uma só palavra: adoração. O único assunto dominante na história de Abel é que ele foi um verdadeiro adorador. Sua adoração estava de acordo com a vontade e o plano de Deus, e sua oferta foi aceita por Deus. Isso é tudo o que sabemos sobre a vida dele. A segunda pessoa em Hebreus 11 é Enoque, que também pode ser identificado com uma única palavra: o verbo andar. Enoque andou com Deus, ele viveu uma vida piedosa, fiel e dedicada. Um dia ele andou da terra para o céu. O terceiro da lista é Noé. Quando pensamos em Noé, a palavra que vem à nossa mente é trabalho. Ele passou 120 anos construindo a arca. Isso é trabalho, o trabalho da fé. Há uma ordem em Hebreus 11 que vai além da cronologia. É uma ordem de prioridades: primeiro adorar, depois andar e então trabalhar. É a mesma ordem que vemos na organização do acampamento de Israel em torno do tabernáculo. Os sacerdotes, cuja função era conduzir o povo na adoração, ficavam acampados imediatamente em torno do tabernáculo. Além deles estavam os levitas, cuja função era o serviço. As posições ilustravam que a adoração deveria ser a atividade central, e o serviço era secundário. A mesma ordem era construída na lei. Moisés estabeleceu exigências de idade para ministérios diferentes. De acordo com Números 1:3, um jovem israelita podia servir como soldado quando tivesse 20 anos. Números 8:24 diz que um levita podia começar a trabalhar no tabernáculo quando completasse 25 anos. Mas Números 4:3 informa que, para ser sacerdote e conduzir o povo em adoração, o homem deveria ter 30 anos. A razão é simples: liderar a adoração requer o mais alto nível de maturidade, porque como prioridade suprema na ordem divina, a adoração alcança maior importância. Vemos a mesma ordem nas atividades dos anjos. No capítulo 6 de Isaías, o profeta descreve sua visão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículos 1 ao 3. Os serafins são uma classe de seres angelicais associados à presença de Deus. É particularmente interessante notar que, de suas 6 asas, 4 estão relacionadas à adoração e somente 2 ao serviço. Elas cobrem os pés para proteger a santidade de Deus, e cobrem o rosto porque não podem olhar diretamente para a glória de Deus. Com as 2 asas restantes, eles podem voar e cuidar de qualquer atividade que seu serviço exija. O ministério deve ser mantido em perspectiva. Gibbs observou corretamente que o ministério é aquele que desce do Pai pelo Filho no poder do Espírito Santo por intermédio do instrumento humano. A adoração começa no instrumento humano e sobe pelo poder do Espírito Santo por intermédio do Filho até o Pai. No Antigo Testamento, o profeta, que era um ministro da palavra de Deus, falava ao povo sobre Deus. O sacerdote que liderava a adoração, falava a Deus sobre o povo. A adoração é o equilíbrio perfeito para o ministério, mas a ordem de prioridade começa com a adoração, não com o ministério. Lucas 10 dos versículos 38 ao 42, traz o conhecido relato da visita de Jesus a Maria e Marta. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A adoração é fundamental, nas palavras de Jesus, a única necessária, e o serviço é um maravilhoso e necessário resultado da adoração. Ela está no centro da vontade de Deus, a grande condição sine qua non de toda experiência cristã. Jesus ensinou lição semelhante, novamente na casa de Maria e Marta. O irmão delas, Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, estava lá. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: Por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus lhe respondeu: Deixa em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco. Mas a mim nem sempre tereis. João 12, 2-8. O que Maria fez foi algo humilhante. O cabelo de uma mulher era sua glória, e os pés de um homem, sujos de poeira e lama das estradas, não eram a glória de ninguém. Usar tal unguento caríssimo, o salário de um ano, parecia um incrível desperdício aos pragmáticos. Observe que eles foram representados por Judas. Jesus os repreendeu por essa atitude. O ato de Maria foi uma adoração sincera, e Jesus a elogiou por compreender a prioridade suprema. Como estamos agindo? Tragicamente, o elemento de adoração está significativamente ausente em meio a toda a atividade que se realiza na igreja. Há vários anos, li a notícia de uma festa de batismo num bairro rico de Boston. Os pais haviam aberto sua pomposa residência aos amigos e parentes, que tinham vindo para celebrar o maravilhoso evento. Quando a festa estava acontecendo, e as pessoas usufruíam de um momento agradável comendo, bebendo e se divertindo, alguém disse: A propósito, onde está o bebê? O coração da mãe estremeceu, e no mesmo instante, ela saiu da sala e entrou às pressas no quarto principal, onde ela deixara o bebê dormindo no meio da cama enorme. O bebê estava morto, sufocado pelos casacos dos convidados.
Somos grandes no ministério e pequenos na adoração. Somos desastrosamente pragmáticos. Tenho pensado com frequência sobre como o Senhor Jesus Cristo é tratado na própria igreja dele. Ele é quase sempre descuidadamente negligenciado por aqueles que supostamente o celebram, e o resultado é a catástrofe espiritual. Muito do que é feito em nome da adoração hoje na realidade desonra Cristo. Temos muitas atividades e pouca adoração. Somos grandes no ministério e pequenos na adoração. Somos desastrosamente pragmáticos. Só queremos saber se algo funciona. Queremos fórmulas e efeitos e no processo, de certo modo, deixamos de lado aquilo para o qual Deus nos chamou. Somos Martas de mais e Marias de menos. Estamos tão profundamente enraizados no fazer que perdemos o estar. Estamos tão programados, informados, planejados e ocupados que menosprezamos a adoração. Temos nossos empregados, nossas promoções, nossos objetivos, nossos esforços até caprichosos, tradicionalistas e orientados para o sucesso. Mas, é verdade, o culto espiritual aceitável muitas vezes nos escapa. A W. Tozer, de forma memorável, chamou a adoração de a joia ausente da igreja. Se ele ainda estivesse conosco, tenho certeza de que reiteraria essa declaração sem hesitar. Pela maioria das estimativas, existem mais de 300 mil igrejas na América do Norte, que valem mais de 100 bilhões de dólares em instalações ostensivamente dedicadas à adoração a Deus. Mas quanto ocorre de verdadeira adoração? Um famoso explorador estava realizando uma viagem difícil pela selva amazônica. Membros de uma tribo nativa carregavam seus grandes fardos, e ele os tentava motivar para cobrir longo trecho rapidamente. Ao final do terceiro dia, eles descansaram, e de manhã, na hora de embarcar novamente, os nativos se sentaram no chão ao lado dos fardos. O explorador tentou tudo o que podia para fazê-los caminhar, mas eles não saíam do lugar. Finalmente, o chefe lhe disse: "Meu caro amigo, eles estão descansando até que a alma de cada um deles envolva seu corpo. Eu gostaria que isso estivesse acontecendo na igreja." A adoração, como a palavra de Deus a descreve, é interna, sacrificial, ativa e produtiva. Isso não é absolutamente igual ao conceito que o mundo tem de adoração, todavia é o único tipo de adoração que Deus reconhece. É a forma mais pura de adoração, o tipo que sobe até Deus como doce aroma, o tipo que é expresso continuamente em cada aspecto de nossa vida ao compartilhar com outros, praticar boas obras e oferecer louvor a Deus. Esse é o tipo de adoração que Deus deseja. É a adoração em seu sentido mais profundo e mais espiritual.